Olá galera, belezinha? Estamos aí me ajudando a acabar essa faculdade. Vamos lá. Direito tributário, imunidades, isenções e não incidência. Nesta web aula vamos nos aprofundar dentro do processo produtivo das leis tributárias, analisar e verificar sobre as imunidades tributárias, suas aplicabilidades e características mediante ao contribuinte. A imunidade tributária. No Brasil, podemos verificar o uso constante das imunidades tributárias, quando aplicadas em setores e campos específicos de interesse público. Esse dispositivo constitucional visa a proteção e dá garantia ao federalismo, garante continuidade das atividades e amplia as modificações internas e externas do contribuinte empresariais. Logo, a função imunidade é garantir e proteger o patrimônio e a renda e os serviços, desde que relacionado com as finalidades essenciais dos entes, em face das razões e para assegurar algumas peculiaridades dos contribuintes envolvidos. Baleiro estabelece algumas características do ponto de vista jurídico que define imunidade. É a regra jurídica, sem sede constitucional. É delimitada, no sentido negativo, da competência dos entes políticos da federação, ou regra de incompetência. Obsta o exercício da atividade legislativa do ente estatal, pois nega competência para criar imposto em relação a certos fatos especiais e determinados. Distingue-se da isenção que se dá no plano infraconstitucional da lei ordinária ou complementar. Precisamos estar bem claro que imunidade e isenção são dois conceitos diferentes, podendo ser aplicados em conjunto quando específico de um contribuinte, mas não se confunde com as funções específicas. Imunidade é constitucional e, portanto, estabelece direito constitucionalmente garantido, que só se altera por meio de um novo texto constitucional. A obrigação tributária nem chega a nascer, não há fato gerador atrelado aos casos de imunidade. Já a isenção é uma dispensa legal, mas que em algum momento pode vir a ser modificada por lei infraconstitucional. A obrigação tributária nasce, ou seja, o fator gerador ocorre, porém essa obrigação é dispensada, caracterizada por este fator gerador. Princípios da imunidade. Os princípios são normas e diretrizes gerais que não estabelecem a incompetência tributária sobre certos fatos ou situações determinadas, enquanto imunidades. São normas que somente atingem certos fatos e situações amplamente determinadas ou necessariamente determináveis na Constituição. Reduzem parcialmente o âmbito de abrangência das normas atribuídas do poder aos entes políticos da Federação, delimitando-lhes negativamente a competência, e sendo proibições de tributar expressas ou fortes, têm eficácia ampla e imediata, criam direitos e permissões em favor das pessoas imunes, de forma juridicamente qualificada. Porém, antes de passarmos ao estudo das imunidades tributárias propriamente ditas, se faz necessário que aprofundemos nossos estudos quanto à distinção das hipóteses de não incidência tributária, alíquota zero e isenções, nos atendo a alguns importantes aspectos de isenção, que é a forma de exclusão do crédito tributário. Isenções. A isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo devido, só podendo ser dada nos termos da Constituição, artigo 150, parágrafo 6º, por meio de lei específica, não podendo ser concedida, por exemplo, por decreto do Poder Executivo. A isenção opera no exercício de competência tributária por parte de cada ente federativo, enquanto a imunidade opera não no exercício, mas na delimitação da própria competência desse ente, impedindo que ele tribute determinada situação fático-jurídica. Alguns aspectos devem ser ressalvados a respeito do Instituto de Isenção. Explore a galeria para conhecermos.
É possível que a isenção abranja parte do território do ente tributante, de acordo com as peculiaridades. A isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria, nem a entes instituídos após a concessão. As isenções onerosas, aquelas com prazo certo e em determinada função de determinadas concessões, não podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo, diferentemente daquelas isenções não onerosas em que se estabelece apenas bônus ao sujeito pacífico, mas não ônus. Imunidade tributária. Existem alguns tipos de imunidade tributária constantes no artigo 150, inciso 6 da Constituição da República. Clique nas imagens para conhecer cada uma delas. Recíproca. Imunidade tributária recíproca. As imunidades relacionam-se à vedação da instituição de impostos recíprocos entre os entes tributantes. Por exemplo, é vedado ao Estado instituir cobrança de imposto sobre veículos automotores da União. Contudo, essa imunidade, nos termos do parágrafo 3º do mesmo artigo 150, não se entende às pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, que explorem atividades econômicas, a fim de não se criar uma concorrência desleal praticada pelo próprio Estado. Por esse motivo, um benefício fiscal não pode ser dado a uma empresa que explore atividades econômicas em regime de concorrência comum, sem que esse mesmo benefício seja estendido às demais pessoas jurídicas do setor privado. Cumpre destacar ainda que a Constituição do Brasil estabelece, nesse parágrafo 3º, uma restrição que tem por finalidade impedir a utilização da imunidade recíproca, com o único fim de conseguir a elisão fiscal. Nesse sentido, a Constituição afirma que a imunidade não exonera o preeminente comprador da obrigação de pagar imposto relativo ao bem imóvel. Este também é o entendimento empossado na súmula 583 do STF. Proemitente comprador de imóvel residual transcrito em nome da autarquia é contribuinte do Imposto Predial Territorial Urbano. Religiosa. A imunidade tributária religiosa. Para templos religiosos de qualquer denominação ou estado, por meio desta fica proibida a incidência de tributos sobre os templos e atividades religiosas. Assim, por exemplo, não se cobra imposto sobre o dízimo, venda de imagens de santos, terços, bem como IPTU de imóveis de propriedade de templos utilizados para atividades ligadas ao culto. Temos como um valor protegido a liberdade religiosa, garantindo a expressão da fé, do misticismo ou do credo. Lembre-se de algo muito importante: essa imunidade se aplica exclusivamente a impostos incidentes sobre patrimônio, toda a renda e todos os serviços prestados por essa entidade. Partidos. Imunidades aos partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores e entidades educacionais e assistentes sem fins lucrativos. Mediante os termos da Constituição Federal, nenhum imposto incide sobre patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, não patronal, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos aos requisitos da lei, forma essa de incentivar que os mesmos tenham maior participação popular e configure suas aplicações dentro dos meios sociais. Contudo, de acordo com o artigo 150, parágrafo 4º, tal vedação compreende somente ao patrimônio, renda e serviços relacionados com a finalidade essencial das respectivas entidades. Na letra da Constituição, não pode haver imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações e sindicatos associados que fazem parte da leitura desse documento. Por fim, é muito importante conhecer a questão relativa ao fato de a entidade, seja ela religiosa ou qualquer das constantes, artigo 150, ser contribuinte de fato ou indireto do ICMS. Se a entidade é o contribuinte de direito, por exemplo, a entidade comercializa determinado produto que industrializa, será a ele aplicável o benefício fiscal, gozará da imunidade tributária, se contudo for contribuinte de fato. Ela só sofre de encargos financeiros de tributação indireta, como a compra de produtos no mercado consumidor. Ela não gozará da imunidade tributária.
cultural. Quando falamos sobre o incentivo cultural, a imunidade se aplica sobre os objetos a ser divulgados. Por exemplo, é vedada a cobrança de impostos sobre livros, jornais, periódicos ou até mesmo sobre papel para sua impressão. Materiais que servirão para o de divulgação e com efeitos educativos ou informativos que modifiquem uma célula da sociedade. Porém, tem atenção, objeto livro é imune, a livraria, a editora não. Por isso, as livrarias editoras, por exemplo, estarão sujeitas à tributação de sua renda pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e também à tributação de seus bens imóveis urbanos pelo IPTU. Música nacional. Você é músico, tá? Esse incentivo à imunidade foi acrescentada recentemente ao inciso Brasil sexto do artigo 150, por meio da Emenda Constitucional número 75, publicada em 16 de outubro de 2013, ampliando o rol de imunidades tributárias e dando ênfase aos trabalhos musicais, onde reza que nenhum imposto incide sobre fonogramas, CDs e videofonogramas, DVDs, músicas produzidas no Brasil contendo obras musicais de artistas, de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suporte, materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser para réplicas ou não. Nesse sentido, atualmente existe o impedimento da criação de imposto sobre CDs e DVDs produzidos no Brasil, como obra musical de autores brasileiros, para que tenham incentivos possam propagar a arte com maior frequência e dar continuidade aos trabalhos. Agora você está pronto para analisar nas situações cotidianas da sua vida profissional, se os entes tributários têm observado as limitações constitucionais ao poder de tributar e se a tributação que é feita está em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, e se não é abusiva ou arbitrária. Fechou, galerinha? Vamos que vamos!